Evangelho de Mateus, capítulo 9, 27 ao 31. Você que achou, diga amém, por favor. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que você orasse comigo. Que você não ouvisse a minha oração, mas que você orasse comigo. Pai, nós oramos ao Senhor porque nós somos carentes do Teu milagre. Nós somos necessitados do abrir os nossos olhos. E como esses cegos que tiveram essa experiência, nós queremos ter as nossas. Pois nós cremos, nós permanecemos crendo que o Senhor pode não só isso, mas todas as coisas. Todas as coisas estão perfeitamente ao Teu alcance, não está ao nosso. E é por isso que nós oramos ao Senhor, necessitado do Senhor, da intervenção do Senhor em nossas vidas. Confiamos no Senhor todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. Queremos ser orientados pelo Senhor, queremos aprender do Senhor, queremos assim ser edificados segundo a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Pai. É diante da Tua palavra que nós nos encontramos agora e queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use da oportunidade para nos falar. Traga-nos assim, então, revelação por intermédio do Teu Espírito, pois nós queremos ser orientados pelo Senhor, o louvor da glória do Teu nome, ao qual nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu tenho a pretensão nessa noite de falar com os irmãos um pouco dentro desse texto, usando desta oportunidade, e falar com vocês um pouco sobre comunhão. Eu quero falar com vocês em comunhão. Mas nós estamos diante de um texto que fala da cura, que fala de um milagre, fala da cura de uma enfermidade que o texto não nos revela se foi de nascença ou se ele veio a sofrer dessa deficiência ao passar do tempo, se eles um dia enxergaram ou não. Eu não tenho a pretensão de falar sobre um milagre diretamente, mas sim do caminho do milagre. O caminho percorrido até o milagre. Porque acreditem, irmãos, os milagres acontecem na nossa vida. Os milagres acontecem o tempo todo. Mas existe um caminho até este milagre.
E eu tenho a pretensão de alcançar todos os milagres para a minha vida, todos os milagres que se fazem necessário à minha vida. E é claro, eu gostaria que você também os alcançasse, porque eu creio que cada um de vocês tem uma necessidade em sua vida. Acho que cada um de nós tem carência, cada um de nós tem uma deficiência, cada um de nós tem um propósito a alcançar em nossa vida, seja ele a cura de uma enfermidade ou não. Mas o que é esta comunhão, então? Qual é o caminho? Como nós poderemos absorver isto dentro deste texto? Para isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu espero assim alcançar seu coração. Em nome de Jesus, que Deus possa assim falar com você. Eu vejo aqui nesse texto este princípio, e são princípios eternos de Deus. A união, a comunhão. Princípio eterno, sim, porque Deus, ao criar, Deus no seu processo de criação, Ele criou todas as coisas que nós conhecemos e muitas das que nós não conhecemos. Entre elas estão o planeta Terra com tudo que está nele. Deus criou a Terra, criou os animais, e ao findar de sua criação, Ele cria a sua obra-prima. Alguém já falou isso. Ele cria o ser que a gente conhece como humano. Mas eu sempre digo aqui, nós perdemos a capacidade de sermos humanos, e Jesus veio para nos trazer, para nos devolver essa capacidade. Criando o ser humano, Ele chega a uma conclusão. Ele conclui, uma vez criado o homem, que não seria bom que aquele homem vivesse só. Não seria bom para nós vivermos só. Que nós, assim como Ele, precisávamos do outro, guardadas as proporções. Porque você sabe que Deus é uma triunidade. Ele sendo três, não o impede de ser um. É por isso que você, ao largar pai e mãe, você se uniu à sua esposa, e vocês já não são vocês mais. Agora não há mais uma pluralidade, mas sim uma unidade. Porque uma das coisas que nos une é o amor. Nós nos unimos pelo amor. Isso faz parte da essência de Deus, do ser de Deus, dos atributos de Deus que são comunicáveis, como nós estudamos aqui. Então o amor faz parte de nós, e esse amor que nos compõe é que vai nos unir. Então nós somos unidos pelo amor. Claro, não somente pelo amor. Nós nos unimos, por exemplo, também pela geografia. Sim ou não?
nós estamos dentro de um local. Nós estamos em determinada parte do mundo. Nós estamos, por exemplo, hoje, nós aqui, todos nós estamos dentro de uma nação que se chama Brasil. Então, essa geografia nos une. Eu e você, nós temos comunhão nisso. Sabe por quê? Porque eu sou brasileiro e você é brasileiro. Unidos pela nossa nacionalidade. Quando tá lá, Copa do Mundo, a grande final, tá ali. Vamos pôr mais difícil aqui. Vamos pôr Brasil e Uruguai. Aí eles vão cantar o hino nacional do Uruguai. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar suco, beber pipoca e tomar Coca-Cola. Aí depois é a vez do hino nacional brasileiro. Mas nós nos identificamos e nós nos comportamos. Há reverência, porque nós estamos unidos pela nossa nacionalidade, nós somos unidos pela nossa língua, nós somos unidos pela sociedade, pelo grupo, nós somos unidos pela nossa etnia, pelo clã, pela família. Aqui dá para você ver como que eles estão. Aqui é uma família que já está separada desta outra família, que se separou desta, que está separada também dessa. Essa aqui já é outra família. Aqui uma outra família. Então vocês têm em comum o clã. Aí vai entrar várias divisões. Mas no final nós temos algum tipo de comunhão, de afinidades. Aqui, por exemplo, a igreja Batista Querigma. Ali do lado da igreja é Pentecostal para quando Jesus voltar. Aí tem a outra lá profetizando as nações. E assim vai, e nós vamos nos agrupando com aquele ao qual nós temos a comunhão. Não é só isso que nos une, não. Nós também somos unidos pela dor. Somos unidos pela dor. Vou te dar um exemplo disso. Por intermédio da enfermidade, como o caso do sexo. Olha só, uma mãe tem um filho internado ali no hospital Padre Anchieta. Aí ela está ali acompanhando o seu filho. Ela tem uma dor que é gerada pela enfermidade de seu filho. Sim ou não? Não é melhor que a gente adoeça do que nossos filhos? Falei com a Liliane hoje sobre quando está quietinho, que é o que nos gera preocupação, né? Estamos lá então no hospital Padre Anchieta, zelando do nosso filho. Chega uma outra criança lá no leito ao lado. Uma outra mãe com um filho em enfermidade. Olha só, se alguém tem essa experiência, me ajuda. Você sabe o que acontece? Aquelas duas mães se tornam melhores amigas. Elas passam a compartilhar todas as suas experiências, suas dificuldades. Uma mãe começa a se preocupar com o filho da outra. Não, mas ajuda a olhar. Elas começam a compartilhar aquela experiência. Não é, minha irmã Renata? Sim ou não? Quem já viveu isso aqui? Tá vendo? A maioria aqui está falando que já. É verdade. Sim, é verdade. Você sabe por quê? Porque nós temos em comum algo. Nós temos em comum uma enfermidade.
Nós temos em comum alguém querido que está passando por dificuldade. Então isto vai nos unir. Um parente querido que morre, a família se une. Tem família que nunca se abraçaram, mas quando morre alguém daquela família, eles se abraçam e choram juntos. Eu, você, nós temos o hábito, se Jesus não estiver trabalhando isso na nossa vida, eu acredito que Deus está trabalhando, mas nós temos o hábito de criticar aquilo ao qual nós não nos identificamos. Vou te dar um exemplo. É muito fácil você ignorar, não ter nenhum tipo de compaixão com o filho daquela mulher se o seu filho não estiver doente. Você nunca vai ter o mesmo pesar por aquela vida se o seu filho está bem. Então o que nos aproxima também, que nos une também, é a dor, as nossas dificuldades. Isso me faz igual a você. Isso me faz semelhante a você. Isso me torna seu próximo, porque nós compartilhamos das mesmas dificuldades. Nós temos as mesmas lutas, as mesmas carências, as mesmas enfermidades, seja ela na alma espiritual ou física. Eu tenho a mesma luta que você tem, por isso que eu me identifico com você, por isso que eu sou seu igual. Eu olho para você e vejo um igual a mim. Eu imagino Adão olhando para os animais e olhando para Deus, aquele relacionamento que eles tinham, né? No cair da tarde, ao anoitecer, vinha Deus se relacionar com Adão. Tudo de bom, maravilhoso, não é verdade? Eu penso, você e Deus, todos os dias, um horário marcado, um encontro marcado com um Deus criador de todas as coisas. Mas, irmãos, Deus sabe, e nós precisamos saber que só Ele não basta. Pois foi isso que Ele disse: não é bom que o homem viva só. Como só se eu tenho Deus? Como só se eu tenho toda a criação, tudo de bom que Deus fez? Deus selou, carimbou, eis que tudo é bom. Mas Deus chega à conclusão de que não é bom que eu viva só. Então Deus me diz, e Deus diz para você que nós precisamos um do outro. Que Deus quer que nós sejamos um, que haja unidade, que haja sociedade entre nós. Unidos por esta dor. É o caso dos dois cegos aqui no texto. Os dois cegos vivendo uma mesma experiência. Eles estavam unidos em suas dificuldades, unidos na escuridão, nas trevas. E é dessa forma que costumamos a nos encontrar, porque nós temos dificuldade de enxergar, de visualizar, de ter visão, de compreender as coisas, de enxergar as coisas. Mesmo você sendo saudável das vistas, seu globo ocular funciona muito bem. Eu fico olhando os cegos da Bíblia e fica claro para a gente que os cegos enxergavam, eles tinham visão, eles eram visionários, muitas das vezes, mais do que os fariseus, mais do que os escribas, ou seja, mais do que os religiosos, mais do que aqueles que deveriam compreender, ter visão, ser visionário, ver quando a oportunidade chega em suas vidas.
Por isso que nós precisamos, eu preciso de você e você precisa de mim, para que quando as oportunidades chegarem diante de mim, chegarem diante de nós, como nação, como cidadão desse município, como membro dessa igreja, nós compreendemos, nós enxergarmos a possibilidade na nossa vida. Por isso que você é importante para mim. Nós somos importantes um para o outro. Sabe por quê? Porque nós compartilhamos as mesmas necessidades. Eu preciso das mesmas coisas que você precisa. Você precisa ser feliz. Você precisa aprender a compartilhar mais. Você precisa aprender a dividir mais. Precisa. Você precisa saber receber mais. Você precisa aprender a amar mais. Você precisa aprender a respeitar mais. Tudo isso passa por mim, passa por você, passa por ele, passa por ela. Eu não conseguirei ser feliz sem o outro. Eu não vou aprender a dividir mais sem o outro. Eu não vou aprender a respeitar mais sem o outro. Eu não vou aprender a receber mais sem o outro. Eu não posso amar mais sem o outro. Para amar, eu preciso ter alguém para amar. Para ser feliz, eu preciso ter alguém para compartilhar a minha felicidade. O que me adianta eu ganhar um grande prêmio? O que adianta eu ganhar um troféu de honra ao mérito, se eu sou sozinho, se eu não tenho ninguém? Como que eu vou aprender a amar, se eu não tenho o objeto do meu amor? Então, você me dá a oportunidade de aprender a respeitar o outro. Você me dá a oportunidade de amar o outro. Eu posso compartilhar e receber se eu tiver o outro. Como que eu vou compartilhar um abraço? Então, nós precisamos estar junto, caminhando, lado a lado, porque nós temos um propósito. Nosso propósito é o mesmo. Nós queremos chegar no mesmo lugar. Nós precisamos alcançar o mesmo padrão. A nossa pretensão é a mesma. Você pode querer uma coisa. Não, eu quero. Minha pretensão não é a sua, não. Né? Você quer ter, por exemplo, vou materializar aqui. Você quer ter uma Hilux, eu quero ter uma Kawasaki. Mas a sua esperança é que a Hilux te proporcione felicidade. Eu vou ter uma Hilux, vou ficar muito feliz com a minha Hilux, mas eu vou chegar para quem e vou contar, né? Ganhei uma Hilux, eu adquiri uma Hilux, para quê? Então nós estamos aqui diante dois cegos unidos pela busca de uma solução. Nós aqui temos um propósito em comum. Como igreja, nós temos o propósito de que esse ministério cresça. De que esse ministério se desenvolva. Que vidas venham ao conhecimento de Jesus. Este é um propósito comum que nós temos. Sim ou não? Então é nesse propósito que nós precisamos estar unidos. Apenas como exemplo, esse propósito. Unidos, caminhando junto. Que se cada um for por um lado, não
chegaremos a lugar nenhum e de unidade nós passaremos à individualidade, contrário à vontade de Deus. Porque juntos nós poderemos compartilhar no olhar. É o que nós vimos aqui. No exemplo do texto, os dois cegos compartilharam o olhar. Cego não vê, cego não enxerga. É lógico, evidente. Está aí uma dificuldade que eles tinham. Em relação às coisas de Deus, a gente não caminha por vistas, sim ou não? O texto diz que partindo Jesus dali, Jesus parte daquele lugar. Ele acabara de ressuscitar a filha de Jairo. E ao sair de lá, os cegos perceberam que Jesus partiram de lá. Então as coisas de Deus, elas devem ser percebidas. Precisamos ter percepção. Agora a percepção que nós dois temos se soma. Nenhum de nós enxergamos, mas nós podemos perceber. Aquilo que eu não perceber, você poderá perceber. Aquilo que eu não tiver a percepção, você, o pastor Alcides, poderá ter. E vice-versa. Aquilo que o pastor Alcides não tiver a percepção, eu poderei ter a percepção. Então o que nós aprendemos com esse cego? Que nós temos que ter o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Olhar fixo, ou seja, perceber Jesus, porque a gente não caminha por vista, nós caminhamos por percepção, por fé. Perceber é diferente de ver. A fé é o firme fundamento das que se Então, visto que nós andamos por fé, nós precisamos caminhar dentro da nossa percepção. A nossa percepção nos aponta para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que embora não vendo, nós podemos caminhar, nós podemos andar, romper em direção àquilo que nós esperamos. Aquilo que nós esperamos. Mesmo que a gente não veja. Olha como que o cego percebe isso. Eu não preciso ver. Eu não preciso que meus olhos vejam. Eu preciso caminhar e caminhar por fé. Para o milagre que você espera. Veja bem, meu irmão. O milagre que você espera não estará diante dos teus olhos. Os teus olhos não verão, mas você perceberá Jesus. Você perceberá a atuação de Deus, o propósito de Deus naquilo que você espera. Partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos. Percebemos Jesus. Agora nós precisamos segui-lo. Dois cegos seguindo Jesus. É caminhar verdadeiramente por fé. Presta um cego aqui, deixa eu prestar um cego aqui. Vem cá, cego. Nós dois somos cegos. Nós dois cegos.
Pode ficar belo. 2 cegos. O cego percebe que Jesus partiu dali. Nós temos comunhão, nós temos o mesmo propósito, nós temos os mesmos objetivos. Jesus ressuscitara a filha de Jairo. Você percebeu? Ele passou por aqui. Mas por que direção ele foi? Em que direção ele foi? Você mostrou com o dedo. Ele contribui com o meu propósito. Seu propósito é o mesmo que o meu. Então, nós compartilhamos esse desejo. Então, Jesus passou por aqui. Nós precisamos seguir a Jesus. Mas como seguir a Jesus sendo nós cegos? Vamos fazer silêncio. Feche os olhos, não veja nada, cego. Você não vê nada. Você vai me falar para onde que ele foi. Você foi para a frente da igreja, você foi lá para o fundo. Colega, Jesus passou por aqui, mas ele foi para onde? Jesus, vocês que enxergam, Jesus foi para lá? Então você percebeu que ele foi para lá. Outra forma, ele percebeu que Jesus foi para lá. Vocês já ajudaram pessoas deficientes visual, por exemplo, a atravessar a rua? Já, graças a Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade. Eu também. Mas como que você faz para ajudar ele? Você pega ele? Não? Está vendo como que ele é importante para mim? Está vendo como que ele é necessário para mim? Está vendo como que nós somos necessários um para o outro? O texto fala que seguiram 2 cegos, mas não fala as dificuldades que tiveram no caminho, de como que eles se orientaram, de como que eles chegaram até Jesus, de qual foi a distância que eles tiveram que percorrer até chegar à casa de Jesus, até que eles cheguem até Jesus. Fala, o texto fala. Mas agora, imagina-se. Agora eu imagino as dificuldades, você pode imaginar as dificuldades que ele possa ter encontrado pelo caminho. Nessa caminhada, nesse seguir Jesus, neste acompanhar Jesus, nós passamos por pedras e espinhos pelo caminho. Sim ou não? Pedras e espinhos nós encontramos no caminho. Não vai ser fácil acompanhar Jesus. Vai ter altos e baixos. Um caminho nem sempre é reto. Às vezes a gente está lá em cima. A gente está bem, a gente está feliz, as coisas estão acontecendo, está tudo numa boa. As coisas estão indo bem, mas de repente, você cai lá embaixo. Isso não é privilégio só de Elias, não, que estava lá no alto do Monte Carmelo, e de repente foi para a caverna. Isso acontece nas nossas vidas. Nós temos dificuldades, altos e baixos na nossa vida. Tem uma hora que você está bem, está aleluiado, tem hora que você está deprimido. Tem hora que a gente está uma bênção e tem hora que a gente está terrível. Você não está nem você se aguenta. Né? Acho que as mulheres mais acontece isso de não aguentar elas mesmas. Não é? Todo mês.
sol e chuva, abastança e escassez. Nós passamos por pessoas contrárias, né? A gente está indo naquela direção, está vendo o ceguinho, tentando achar o caminho, e as pessoas estão vindo contrário a nós, tropeçando em nós, fazendo-nos tropeçar, tentando nos fazer desanimar, desistir da caminhada, voltar atrás, retroceder, tentar nos levar junto com a multidão. Porque os cegos estão em busca de visão, estão indo atrás de Jesus. Os doentes estão indo atrás de Jesus. Os necessitados, famintos, pessoas como nós que carecem da sua misericórdia, estão indo atrás de Jesus. Mas as pessoas que enxergam, entre aspas, elas acham que não precisam de Deus, que não precisam de Jesus. Então elas estão em sentido contrário, e no sentido contrário elas tendem, quase sempre são usadas para te fazer desanimar, serem pedras de tropeço na sua vida. É por isso que nós precisamos um do outro. Quando um cego tropeçar, chega o outro e levanta. Quando você desanimar, eu te encorajo. Porque se você desanimou do seu propósito, eu te impulsiono a continuar a busca frenética, se for preciso, incessável, sem cessar. Incessavelmente. Não desiste, irmão. Vamos, pega na mão do cego, pega na mão do outro. Vamos à busca. Jesus está passando aqui. Nós precisamos passar por onde Ele passou. Escuta as pisadas de Jesus. Escuta os passos de Jesus. Precisamos caminhar nos caminhos que Ele traçou para a nossa vida. Nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos para que nós possamos perceber os passos de Jesus, como o irmão percebeu, eu passando por aquele caminho. Que nós possamos perceber por onde Jesus está passando, onde que Ele está passando na nossa vida, onde que Ele está passando diante de nós. Assim nós o alcançaremos. Não se distraia. Não se distraia. Não perca seu tempo com coisas que vão te distrair. Tira da sua vida todo o embaraço. Porque nessa caminhada você vai encontrar os embaraços na sua vida, as pedras, os vales, os altos, os montes elevados ao qual você acha que não vai poder transpunir, mas eu e você, nós dois juntos, nós poderemos. Esse ministério poderá crescer se eu e você estivermos juntos nesse propósito. A sua família será abençoada se você e seu cônjuge estão buscando junto isso. A sua empresa prosperará se você e seu sócio têm o mesmo propósito. Isso tudo nós seremos, nós alcançaremos, guiado por sua palavra, guiado pela fé, caminhando pela fé, até que nos aproximemos dele. Até que chegamos à sua casa, até que nós chegamos no local ao qual Jesus assiste. Eu fico pensando, por que Jesus não os curou no caminho? Eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Por que Jesus não simplesmente o curou ali naquele momento? Será que Jesus não percebia a dificuldade que eles teriam de segui-lo? Para pensar. Por que Jesus não te curou
da sua cegueira, seja lá do que for, da sua necessidade, quando ela surgiu na sua vida. Eles não desenvolveriam em sua vida se assim fosse a sua comunhão. Milani, vocês dois são sócios da sua pequena empresa. Se você abrisse o seu negócio, vocês abrissem o seu negócio, e Deus já enviasse clientela, de tal forma que você ficasse com bastante serviço e não tivesse necessidade alguma, você teria o seu foco na sua empresa, não teria em comunhão com o seu sócio. Você teria o foco na sua visão restaurada, no seu milagre respondido, na sua Hilux estacionada na sua porta, mas você jamais aprenderia a lutar junto com o outro. Você jamais desenvolveria a capacidade de preocupar com o outro, de respeitar o outro, de amar o outro, de abraçar o outro, de receber e dar para o outro. É como aquele que recebe uma herança e logo se desfaz tudo, porque ele não aprendeu a batalhar, ele não aprendeu a buscar, ele não aprendeu a clamar. Está vendo como que Deus é um pai amoroso, que antes de fazer um milagre operacional nas suas vidas, ele faz um milagre operacional na sua vida. Antes de transformar a sua visão, ele transforma o seu caráter, o seu ser. Antes de capacitar os seus olhos a verem a luz, ele capacita você a ser gente. E a capacidade de ser gente, meu irmão, só a terei desenvolvida no outro. Eu só poderei ser humano através de um outro igual a mim. Durante a Copa da África do Sul, veio à tona um acontecimento muito rico, porque ali se explorou a cultura daquele continente, não só daquele país da África do Sul em si, mas também daquele continente. Tem a história verdadeira, de um antropólogo que estudava aqueles homens, aquele povo. E ele, ao concluir os seus trabalhos, ele esperava o transporte, ao qual o levaria de volta para a sua base. E este antropólogo, ali aguardando, ele percebeu as crianças daquela tribo ali brincando. Foi quando ele resolve fazer mais um estudo, mais um teste. Então ele vai até um local e ele adquire ali balas doces, aquelas guloseimas que as crianças gostam, né? Largam de almoçar para ir se pôr para trocar, e você não impor, porque elas já vão preferir os doces, né? Maria mole, bom, doces em geral, chocolates, essas coisas, pipoca, pirulito. Ele sabe com propriedade. Então ele compra, faz uma pequena embalagem. Posso pegar aqui? E coloca ao pé de uma árvore. Chama aquelas crianças e fala: aquilo ali é tal coisa.
vamos fazer uma brincadeira aqui. Aí ele traçou uma linha e falou com as crianças: vocês vão ficar aqui, e o primeiro que chegar lá e pegar aquela bala, na hora que eu disser, aqueles doces, na hora que eu disser já, a pessoa que pegar será a dona da bala. Aí as crianças se posicionaram naquela euforia, e ele disse: vamos lá? Já! Aí as crianças instantaneamente pegam a mão da direita e da esquerda, uma da outra, e começam a correr em direção àquela árvore onde estava a bala, e todas pegam aquela bala junto. Aí o antropólogo vai lá e pergunta: por que vocês deram a mão e vieram correndo e pegaram a bala todo mundo junto? Aí uma das crianças respondeu assim: Ubuntu, tio. Ubuntu, tio. Como poderia eu me alegrar com as balas e todas as outras crianças estarem tristes? Ubuntu é uma palavra que não tem tradução. É só na língua Zulu e uma outra língua lá que consegue alguma coisa lá, mas ela tem um significado maior. É uma filosofia ética que eles têm. A África tem, eles conhecem. Isso foi o que motivou Mandela. Isso foi o que propulsou Mandela a ser quem ele foi e fazer o que ele fez naquela nação. Sabe por quê? Porque eles entendem que eu sou o que sou por causa do que nós somos. Eu sou o que sou por causa do que nós somos. Eu só posso ser feliz se nós formos felizes. Eu posso ser plenamente realizado se nós formos plenamente realizados. Você entende que eu me completo em você? Que você é, uma parte do que você é parte do que eu sou. E nós somos o que nós somos. Nós somos o que nós somos. Individualmente, se Liliane está aqui de perto, próxima vez, se você não quiser ser citada, você senta lá atrás. Se Liliane não estivesse inserido aqui nesse contexto, você seria outra pessoa. Porque eu, por exemplo, vou usar eu, o pastor Alcides também, nós, de alguma forma, eu acredito que na vida de cada um de vocês aqui, nós, de alguma forma, nós compartilhamos um pouquinho do que nós somos com você. Alguns, por exemplo, fácil entender, alguns de nossos pensamentos, você os absorveu. Se você tivesse, por exemplo, num grupo lá que mulher não pode usar batom, você já ia falar: misericórdia, as irmãs lá da Querigma usam batom. Só como exemplo. Você é muito do que você é, graças a sua esposa. Nós somos o que somos por causa do outro. E é isso que nós precisamos aprender a valorizar. E aquele povo, assim, sabe? Vou encerrar, tá bom? Então eu gostaria só que vocês observassem nesse texto. Então lhes tocou os olhos, no 29, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Então o milagre da sua vida, na nossa vida, no nosso ser, está nesse conjunto de atitude. O nosso conjunto de atitude, como naquele cego, o clamor, ou seja, eles clamaram que tinham em si uma
necessidade, quando eles dizem assim: tem compaixão. Tenha compaixão. Olha o caminho do milagre. O clamor deles diz o seguinte: tem compaixão. Por isso que eu falo, os cegos aqui em questão, eles enxergavam. Como eu disse aqui acho que no último estudo, se eu não me engano, eu estava falando sobre as pessoas que têm encontro com Deus, as pessoas que verdadeiramente têm experiência com Deus, que se encontraram com Deus. Não estou falando dos frequentadores de igreja, que tem milhões nessa nação. Como resultado, nessa nação, o fato de existir milhões de cristãos nessa nação, ser o maior país cristão do mundo, não os transforma. Não fez dessa nação um país mais santo. Não fez dessa nação um país menos violento, um país menos corrupto. Muito pelo contrário. Nós somos destacados no mundo pela corrupção, pela violência, pela prostituição. Mas as pessoas que tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, eles são transformados. E esses homens, ao encontrar com Jesus, eles deixam isso claro para nós, porque eles dizem o seguinte: tem compaixão. Assim como o profeta Isaías viu a Deus, teve um encontro com Deus, primeira coisa que ele disse: ai de mim. Primeira coisa que a gente se encontra em nós ao estarmos diante de Deus é a necessidade da sua compaixão. Então, se você, vou usar como retórica aqui, tá bom? Se você é um crente, você se diz um crente, não estou falando de você, estou usando como retórica, repetindo. Se você se diz ser crente, você diz que conheceu Jesus, você diz que é conhecedor do Espírito Santo, que tem experiência com Deus, você se acha um crente, você é um super crente na sua concepção, e não se enxerga, meu irmão, e não vê como que você é necessitado de misericórdia, de compaixão de Deus, você vai me desculpar, mas você não tem conhecimento nenhum de Deus. Precisa ter, busque ter, para que Deus cure a sua cegueira espiritual, a sua miopia espiritual, que você não se enxerga. Amém, irmãos? Se viu a carapuça, né? Tem crente que critica os outros, sabe? Converte tudo menos a língua, se acha melhor que os outros, tem compaixão. Mas o caminho desse milagre é o reconhecimento da sua necessidade, mas a comunhão. Por isso que ele diz: tem compaixão de quem? De quem? De mim. É isso que o texto diz? De nós. Porque tanto eu quanto meu irmão necessitaram, que nós temos uma causa em comum. Eu só serei feliz, realizado, se ele também ser. Ubuntu, né? Ubuntu. Como poderei eu ser feliz se meu marido não é? Se minha esposa não é? Como que eu poderei ser feliz se meu irmão, o meu próximo não é? Então, Jesus, cura-me a mim, mas cura também o meu irmão. Honra a mim, mas honra também o meu irmão. Me prospere, mas faça prosperar, porque tanto eu quanto ele, nós juntos somos necessitados. Graças a Deus. E Jesus pergunta para ele: você crê que eu posso fazer isso? Ele diz isso desde o início. Ele disse para Jesus que cria que Jesus podia fazer aquilo. Ele diz assim: Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi.
Tem compaixão de nós, filho de Davi. Atributo messiânico. Tem compaixão de mim, porque o Senhor pode todas as coisas, porque você é o Messias esperado. Tem compaixão de nós, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Foi isso que ele disse para Jesus desde o início. Mas Jesus o fez percorrer todo aquele caminho. Então Deus é Todo-Poderoso para transformar a sua vida. Mas não espere. Você terá que trilhar um caminho. Um milagre na sua vida acontecerá no final da sua caminhada. No final onde Deus concluiu o propósito dele na sua vida. Então algumas coisas que não estão acontecendo na nossa vida hoje, não é porque Deus não tem poder, mas porque a gente precisa aprender algo ainda com Ele. Nós precisamos aprender algo ainda com nós, com Ele e com nós. E possamos então, assim, aprender o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus.